Muito boa tarde, estamos aqui mais uma vez com o podcast Doutor Vê Se Pode, diretamente do Downtown, Rio de Janeiro. É um prazer ter vocês assistindo e hoje nós temos um convidado muito especial, que é o Dr. Rafael Fernandes, já esteve aqui anteriormente, voltou para nos brindar com seu conhecimento e hoje a gente vai falar sobre um tema que pode auxiliar todos vocês, que são os desafios do auxílio acidente. Como conseguir, quais os requisitos, não é isso, doutor? Isso, perfeito, doutor. Então, por favor, como que a gente pode abordar esse assunto de desafios do auxílio acidente? Perfeito. Boa tarde, doutor Paulo. Boa tarde a toda a equipe. Boa tarde, pessoal de casa aí, no trabalho, na rua. Vamos lá. O objetivo hoje seria distinguir algumas coisas, por exemplo, o que é auxílio-doença e o que é auxílio-acidente. Auxílio-acidente é conhecido por muitos bancários como pecúlio, ou B94. Pecúlio é uma nomenclatura antiga, entendeu? Que já é ultrapassada. Agora temos a nomenclatura nova, que é auxílio-acidente. É um código, não é isso? É, o código B94, a gente está falando do auxílio-acidente por acidente de trabalho. Tá. Então, eu acho que é interessante nós distinguirmos. Com certeza, eu mesmo não sei. Perfeito. Me explica, por favor. E os auxiliar também, em relação a como se chegar a isso, desde pegar o beabá mesmo, para ele entender como é que ele consegue chegar. Perfeito. Tá? Então, vamos lá. Começando a distinção entre auxílio-doença e auxílio-acidente, que é o pecúlio. Auxílio-doença é quando aquela pessoa sofre acidente de trabalho. Tá? Nós estamos falando de auxílio-doença por acidente de trabalho. Tá? Então, quando ela sofre acidente de trabalho ou desenvolve uma doença ocupacional, ela é afastada pelo INSS. Esse é o correto. Tá? Então, ela vai buscar os seus documentos, vai buscar sua ajuda médica, auxílio, vai pedir que a empresa emita a CAT, a comunicação de acidente de trabalho, e vai se afastar pelo INSS. O auxílio-doença ele tem uma característica provisória. Ele é temporário. Ele vai durar 3 meses, 6 meses, 1 ano. Tem um prazo de validade. Tem um prazo de validade. De acordo com a latência, de acordo com a doença e com a lesão que ele tem. O médico vai dizer qual é o caminho para isso até que ele fique curado. Tá? Se porventura, nesse percurso, essa incapacidade de temporária, nós estamos falando de incapacidade temporária, ela se tornar permanente, aí começa a abrir as portas do auxílio-acidente. Que é a definitiva. Que é a definitiva. Tá. Que é a lesão definitiva, que ela tem uma visão indenizatória para que aquele trabalhador que está com aquela limitação incapacitante por causa daquela lesão que ele recebeu lá atrás do auxílio-doença, Certo. ele possa receber 50% em relação ao seu salário de remuneração, de contribuição, melhor dizendo, junto ao INSS. Entendi. Então, é algo muito importante para o bancário, para as outras pessoas que sofreram acidente de trabalho, receber um benefício dessa natureza. Sem dúvida nenhuma. Só para ver se eu compreendi. O que é provisório pode se tornar definitivo. Sim. E muita gente já quer entrar no definitivo. É possível entrar na... Para entrar no definitivo, tem que ter a lesão permanente. Ah, tá. Tá? Se houver lesão permanente, Se for... caracterização de permanência da lesão, Tá. é uma lesão crônica, a lesão... Dá alguns exemplos de Por lesão, exemplo, assim. Vamos falar de maneira simples, acidente de trabalho. Caiu, teve uma amputação de amputação, esse é simples de entender. Tá. Teve uma amputação em um membro, então ele já tem uma limitação do exercício do trabalho dele natural. Obviamente. Ou definitivamente, ou total. De acordo, mas eu não quero confundir. Tá. Em relação, por exemplo, estamos falando de bancários, ou o pessoal do telemarketing, desenvolve doença ocupacional. Ele desenvolve uma tendinite, ele desenvolve uma epicondilite, uma tenossinovite, uma bursite, uma lesão relacionada à lesão por esforço repetitivo. A lesão inicia leve, ele tem que se tratar, buscar ajuda médica, começar a documentar. Então, estou falando do beabá. Ajuda médica, o principal, que a saúde está em primeiro lugar, não adianta querer ter benefício e largar de mão a saúde. Não adianta ter um trabalho bacana e largar de mão a saúde, porque mais tarde seu trabalho vai estar comprometido e condenado. Então, ele inicia lesão leve, da lesão leve ele vai buscar ajuda médica, da ajuda médica, nós estamos falando de doença ocupacional, da ajuda médica, o médico vai dizer quais são as lesões que ele tem, de acordo com os exames complementares que ele vai fazer. Ele vai fazer, o médico vai indicar uma ultrassonografia, uma ressonância magnética, ele vai indicar uma eletroneuromiografia,
um raio-x de acordo com a situação e vai fechar o diagnóstico dele. Fechou o diagnóstico dele, ele vai virar e vai falar, olha, você tem uma incapacidade aqui, segundo o meu entendimento médico, de 90 dias. Ele vai pegar o atestado médico, vai entregar para a empresa e falar, olha, eu preciso que você emita uma CAT, porque isso aqui tem relação. A tendinite que eu tenho no meu punho ou no meu braço tem relação com o meu trabalho. Precisa que você emita uma CAT. Direta, né? Tem relação direta. Nexo causal, óbvio, né? Óbvio. Mas eu imagino que a empresa implique muito com isso. Fala, não tem nada a ver, Perfeito. Não é isso? Não tem relação com o trabalho. Aí ele fica tipo, não tem CAT. O que eu faço? Pois é. Aí desiste. Geralmente desiste. Alguns desistem ou tentam diretamente com o que tem. Aí chega lá, ele recebe o B31, ele recebe auxílio doença previdenciário comum, sem relação com o acidente de trabalho. Ah, tá. Aí ele fala assim, estou recebendo todo mês. Eu estou tranquilo. Tô tranquilo. E deixa para lá. E deixa para lá. Entendi. Fica confortável. É um erro, isso aí. Fica na zona de conforto, é um erro tremendo, porque quando ele retorna o trabalho, ele não tem estabilidade. Entendi. Ao contrário do auxílio doença por acidente de trabalho. Por acidente de trabalho, ele tem estabilidade. Perfeito. Já o auxílio doença comum, ele não tem. Então, o que acontece? Quando você retorna ao trabalho, retorno de uma doença, de uma lesão, você não tem a mesma capacidade que você tinha antes de você ter a lesão. Sim. Claro. Perfeito. Então, você não consegue mais atingir certas metas, você não consegue mais desenvolver aquele trabalho como você desenvolvia. Sim. Então, isso é tranquilo de entender. Aí ele começa a ficar no risco do emprego dele. Porque ele não tem a estabilidade, né? Ele não tem estabilidade. Ele ficou cômodo naquela situação. Sim. E como ele não consegue mais produzir, a empresa percebe e logo demite. Justamente. Deve ser muito comum ele voltar ao emprego e logo em seguida é demitido, né? Sim, isso acontece pelo menos um período, 6 meses depois, 5 meses depois, normalmente isso acontece. Entendi. A questão toda é que nós estamos falando às vezes de pessoas que têm 20, 30 anos dentro do banco. Então, a vida toda foi dedicada àquilo. Pois é. Então, ela vive em função daquilo. Então, se vou fazer o que da minha vida com 50, 55 anos de idade? Exatamente, é um dilema muito que eu grande. faço? Então, não é fácil colocar no mercado de novo. Sim, inclusive temos casos de suicídio em relação a isso. Eu tenho casos de suicídio no escritório. Acredito, eu lamento falar isso. Eu imagino. E eu atendi algumas pessoas essa semana com pensamentos suicidas. Justamente por ter sido demitido doente. Eu acredito piamente, porque não deve ser fácil mesmo, não. A pessoa, sem orientação, é melhor acabar com a vida, entra depressão, né? Isso. O que eu faço da minha vida e vai nessa, entendeu? Então, o que acontece? Temos que entender qual é a necessidade do bancário hoje em relação a poder se cuidar, primeiro preservar a saúde. E se caso vier a ter algum tipo de lesão, começar a documentar. Muito importante o que o doutor falou. Provas, você construir provas. Nós somos advogados e a gente sempre isso aí. Vem com um cliente e fala assim, eu quero isso, tá, mas o que é a sua palavra? Não, a gente precisa, o advogado precisa de ferramentas, precisa de provas. Então, ressalte a importância de você construir e guardar essas provas médicas, né? Perfeito, com certeza. Por exemplo, começou a ficar doente, vai buscar um médico, como eu falei anteriormente, vai começar a fazer seus exames. E vá fazendo isso com uma constância. Até mesmo que o mais importante é cuidar da sua saúde. Sim. De acordo com os seus exames, o seu médico vai saber se a sua lesão está melhorando ou se ela está piorando. Se ela está piorando, poxa, acende uma luz, tem uma coisa errada. Talvez eu tenha que me afastar novamente pelo INSS para poder cuidar da minha saúde, que é o mais importante. Então, dito isso, ele vai buscar a CAT, ele vai buscar fazer os exames que o médico indicar, pegar atestados. Não é pegar atestado uma vez no ano e a pessoa ter lesão, querer pegar 3 anos depois. Fica complicado. Fica complicado. E se afastar pelo INSS. Porque não adianta ter um monte de exames em casa e atestados e não se afastar. Sim. Entendeu? Para que ela crie um histórico de afastamento. Para poder chegar no auxílio acidente. E se a lesão piorar muito com o tempo, que venha a causar lesão de incapacidade permanente total, que ela não consiga mais desenvolver a função dela, que ela não consiga ter uma readaptação, do auxílio acidente para aposentadoria por invalidez, é um degrau, é um pulo.
Entendeu? Perfeito. Agora, do auxílio doença 31 para Já aposentadoria, esse pulo não ele vai vai dar, querer né? do primeiro degrau pular para o 10, é mais difícil. 10º degrau. Praticamente impossível, né, digamos assim. É muito, muito mais difícil. Então, a importância desse tipo de conscientização do bancário, documentar seu histórico. Tudo isso para poder chegar ao auxílio acidente. Porque o auxílio acidente nada mais eu vou falar aqui, seria uma quase aposentadoria antecipada, porque na verdade hoje a aposentadoria ele vai iniciar com 60%. Auxílio acidente a gente vai pegar 50%. E outra coisa, ele recebendo auxílio acidente, ele pode ter salário no banco, não vai atrapalhar na questão salarial dele do banco, então já é um plus. Exatamente. E ele pode, inclusive, depois, com o tempo, se for o caso, indenizações contra o banco, que nós vamos falar de pensão. Mas isso no outro dia a gente fala sobre as questões indenizatórias. Mas existe a questão essa possibilidade de acumular pensão. os 3. Quais seriam os 3? Pensão? Pensão indenizatória, se a incapacidade for por culpa do empregador. Tá? Nós temos o auxílio acidente, que é o pecúlio B94, que é um benefício previdenciário por acidente de trabalho, que nós estamos falando aqui, que seria 50% do seu salário de contribuição e mais o seu salário. Se ele recebe, por exemplo, R$5.000 por mês, então ele vai receber uma média por alto, em torno de mais de R$2.500 de auxílio acidente. Certo. E a pensão, já que eu comecei a falar da pensão, vou dar só um pitacozinho. Dá um spoiler aí. Então, se a incapacidade dele for parcial, de 50%, ele vai receber uma pensão de 50%. Tá. E se a incapacidade dele for total, ele vai receber uma pensão de 100%. Rapaz. Então, aí a pensão de 100%, a gente vai falar, poxa, então aqui na pensão de 100%, ele continuar trabalhando, não dá. O doutor já pegou um caso que conseguiu os 3? Sim. Eu tenho diversos casos no escritório. Não é raro, isso que eu quero entender. Não é raro. Tem auxílio acidente, que tem pensão e salário, no caso de pensão parcial. E alguns casos de aposentadoria por invalidez acidentária. Validez, quando nós estamos falando de aposentadoria por invalidez, nós estamos falando de incapacidade total. Tá. Total. Sim. Então, na total, com 100% de pensão. Fora questões de dano moral, às vezes dano existencial, danos emergentes. Então, quer dizer, não é só um caso isolado, existe essa possibilidade mesmo. Existe essa possibilidade. Entendi. Mas tem que ser essa pessoa que quer chegar nesse ponto. Eu espero que ninguém chegue para não ninguém ficar doente. Mas se chegar a ficar doente, tem esse caminho a percorrer. E não adianta que ele entrar com uma ação indenizatória sem você ter um histórico adequado. Exatamente. Entendeu? Porque são ações complexas e de valor elevado. Sim. E o auxílio acidente, um ponto que eu acho que é interessante do auxílio acidente é que mesmo que ele tenha se acidentado há 10, 15 ou 20 anos atrás... Ele consegue? Hoje. Se ele tem mesmo já curado? Não, nos curados não, que tem capacidade parcial para Entendi. receber o auxílio acidente. Ele consegue dar entrada hoje. Isso eu também não sabia. Pleiteando pelo menos os 5 últimos anos. Entendi. Nós temos 2 casos no escritório, comentei que a semana passada, retrasada, de 2 aposentadas por tempo de serviço, que eu entrei com auxílio acidente, que elas vão receber auxílio acidente até a data da aposentadoria. Olha só. Então, com isso, vai mexer no salário dela final hoje, na aposentadoria dela final hoje, vai ter um plus, e ela vai receber uma quantia elevada desse período para trás. Entendeu? São situações muito diferentes. São diferentes. Entendi. São diferentes. Mas é possível. Entendeu? Muito interessante. Não sabia que depois de 10 anos, 15 anos, se a pessoa tivesse sofrido um acidente, claro, ela carrega, né, uma invalidade ainda, sim, né? Sim. Ela consegue. Ela carrega. Falamos em sequela, falamos em permanência. Tá. Então, se tem sequela, a lesão é permanente. Sequela. A lesão é permanente. Então, se ela tem uma sequela de 20 anos atrás, se afastou lá para o auxílio doença lá na época, mesmo com o B31 que está recebido errado, é possível hoje corrigir isso. Tá. Entendeu? E para o bancário, é primordial que ele siga essa linha, entendeu? Porque lá na frente ele vai ter suas lesões agravadas e pode ser demitido. E fazer essas correções em uma ação reintegratória sem ele ter um aparato documental, de documentação, se torna muito difícil.
Porque eu vou entrar e vou falar sempre para o juiz, olha, essa pessoa aqui está doente. Mas ela teve afastamento? Não, não teve. Aí ele fala assim, como que eu vou te dar uma liminar, doutor? Se ela não tem, você não tem nada para mostrar essa doença dela. Às vezes os clientes, as pessoas acham que advogado faz milagre. Justamente. A gente não faz milagre. Não tem pelo no nosso anjo da guarda, né? Exatamente. Isso acontece. Então, o que acontece? Ele tem que fazer isso para que não passe, o juiz olhe e fale, eu não vou te conceder liminar porque você não tem provas. Sim. Aí vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma perícia, aí o processo pode se arrastar 1, 2, 3 anos, ela está desempregada. Exatamente. Vai fazer o que da vida? Aí vem depressão, vem vários problemas, não quer mais sair de casa. E o quadro piora. Porque o aspecto mental também tem grande influência nessas lesões. Total, né? Lesões, porque, por exemplo, se eu digito constantemente, se eu estou num caixa, se eu estou sempre digitando, inserindo dados no sistema, sim. Se eu estou nervoso, se eu estou tenso, isso tem influência também em lesão. Entendeu? Seja em ruído, tudo isso. Tá? É interessante. E eu acho importante também lembrar, aquilo que nós falamos, não é toda doença que gera auxílio. Saber distinguir o que é doença e o que é incapacidade. Que às vezes a doença, a questão patológica, não gera incapacidade. Entendeu? Entendi. Às vezes ela gera uma situação que não incapacita para aquela função. Nem temporária, nem de forma permanente. Entendi. Entendeu?